Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, nós estamos perante uma situação que revela a insuficiência dos mecanismos de controle, de apreciação prévia e fiscalização do Estado, o que perante particulares incumpridores e que lançam mão de um conjunto de ferramentas para defraudar a lei, se revelam completamente incapazes de dar resposta às necessidades de proteção dos valores ambientais, à salvaguarda dos interesses ambientais. Veja, Sr. Ministro, viu-se de tudo neste processo dos abacates dos 128 hectares. Destruição de linhas de água, destruição de solos, destruição de sobreiros, enfim, um conjunto de malfeitorias que não fosse os particulares a apresentarem denúncias sucessivamente, ainda estaríamos para saber se as autoridades públicas teriam ou não agido. De facto, elas agiram e deram cumprimento à lei. Mas o facto é que os mecanismos que estão ao seu dispor não são suficientemente dissuasores para garantir o efeito de prevenção geral e especial, ou seja, o regime sancionatório, por um lado, e, por outro lado, as obrigações de comunicação prévia inexistentes não dão guarida à salvaguarda desses interesses naturais que devem ser protegidos. Portanto, a questão nuclear, em primeira linha, para que episódios como este não se repitam e para que se garanta a salvaguarda dos interesses ambientais, é saber se o Governo se propõe ou não, e em que medida, a rever as condições de princípio para que se protejam estes valores naturais. Porque não se pode fazer como o Sr. Ministro fez aqui. E o Sr. Ministro foi muito subtil, mas muito claro nas suas alusões. Fez uma distinção entre a agricultura e o ambiente. E veio dizer que, do ponto de vista da sua área governativa, do ambiente, estava cumprido com escrúpulo aquilo que estava ao alcance do Governo. Mas, ao mesmo tempo, não deixou de repreender a forma como a agricultura trata esta matéria. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não pode falar pelo ambiente, está aqui para falar em nome do Governo. E se está a falar em nome do Governo, tem a obrigação de tratar com o ambiente, com a agricultura, para garantir que estas situações são erradicadas, para que não haja aqui o polícia bom e o polícia mau, para que não haja uns que são a favor do ambiente e outros que são a favor da agricultura, não salvaguardando aquilo que é essencial para o Algarve. E o Algarve o que é que precisa? Precisa de diversificação da sua economia, precisa de uma agricultura sustentável, precisa de respeitar os valores naturais, e isso exige, mais do que um plano de eficiência hídrica, que esse é bem-vindo e necessário, muito importante, precisa de um plano económico global, com ordenamento do território, que dê certeza e segurança jurídica àqueles que investem, mas, por outro lado, seja capaz de antever quais é que são as necessidades da região e fazer articular essas necessidades com as disponibilidades de água que a região venha a ter. E isso, com estas declarações cruzadas e esta guerra surda entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, é algo que nós não vamos atingir. E, portanto, o Sr. Ministro tem que dar aqui as garantias ao Algarve e aos algarvios de que tem uma solução para a matéria, porque senão daqui a meses estamos aqui com outra plantação de abacates, isso não é uma plantação de abacates, é de outra cultura qualquer, e a seguir é com o Golfo, e a seguir é com isto, com aquilo e com aquele outro. E as culpas são empurradas de um lado para o outro entre ministérios, nada se resolve, e o Sr. Ministro, entre sorrisos, vem aqui sacudir a água do capote, levando-a para o Ministério ao lado, sem que nada se resolva. É isso que se pede, é isso que se lhe exige, e é o compromisso que o Sr. Ministro deve firmar nesta audição. Muito obrigado.